Estamos nesta noite para nós estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Estaremos estudando sobre o reino, o Evangelho e a justiça de Deus. Então são 3 assuntos que estaremos abordando hoje, para que possamos juntos aqui meditarmos e aprendermos na Palavra do Senhor. Eu convido a todos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33, versículo 6, versículo 33, e depois em Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Esses 2 versículos terão por base sobre o reino, o Evangelho e a justiça de Deus. Nós vamos estar estudando sobre esses 3 assuntos relacionados a esses 2 versículos. Possamos ler Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos ler juntos todos? Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz aqui: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós estaremos aqui meditando nestes assuntos relacionados à palavra de Deus, sobre a justiça de Deus, tá? O reino de Deus, o Evangelho e a justiça de Deus. Pode começar, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar, vai estar ali no primeiro próximo. Vamos ler juntos mais uma vez? Mas busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6, 33. O próximo slide, vamos ler também juntos? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo pela sua fé viverá por fé. Então veja, são assuntos relacionados ao reino. Então hoje estaremos estudando sobre esse importante assunto bíblico, e que traz para nós aqui algumas lições que é prática para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia é uma regra de fé, mas uma regra também prática. Nós temos que praticá-la, vivê-la, para o louvor do nome do Senhor. E a introdução, nós temos aqui a introdução, que diz aqui o reino, o Evangelho e a justiça de Deus são 3 realidades interligadas. Deus não quer só que você vá para o céu, Ele quer também que o céu governe a sua vida aqui na terra, em diversas áreas, esferas da sociedade. Então, nós pertencemos a um reino chamado Reino de Cristo. Este reino tem um governo, é o governo de Deus. E Jesus é o rei que governa sobre esse reino, que é um reino espiritual. Só que um exemplo, o projeto de Deus, aqui enquanto estivermos aqui, Ele não quer que apenas te levar para lá, só depois que você estiver lá, que Ele vai reinar sobre a sua vida. Não. Aqui na terra, Ele já está reinando na nossa vida. Amém? Ainda que você recebe Jesus primeiro como Salvador, Ele perdoa, salva, liberta você do pecado, do diabo, dos demônios, do inferno, da morte eterna. Deus transforma a sua vida. Não apenas nesse aspecto,
mas também nós temos Jesus como Senhor da nossa vida. Ele é Senhor. Então, como Senhor, Ele governa, tem domínio sobre o nosso viver e o nosso ser. Nós temos aqui, próximo slide, definindo cada dimensão. Vamos lá olhar aqui no aspecto bíblico sobre o reino de Deus. O reino não é um lugar ou coisa. O reino de Deus é um governo de um rei chamado Jesus. Não é simplesmente um lugar, uma coisa. Não, é um governo que esse governo se chama Jesus. Ele é o governante desse reino. Onde Jesus é rei, ali ele manifesta o reino. Na casa, na família, no trabalho, nos negócios e na igreja. Onde que Jesus tem que reinar na tua vida? Em todas as áreas da nossa vida. Então veja aqui, se ele é rei, que reina e nós pertencemos a um reino, se pertencemos a um reino, nós estamos debaixo de um governo. Como o mundo está debaixo de um governo de Satanás. A Bíblia diz isso. O príncipe deste mundo é que domina as pessoas debaixo do governo maléfico. Mas a igreja não, ela está debaixo do governo de Cristo. Então, Cristo, já que entregamos nossa vida para Ele, Ele tem que reinar na nossa casa, Ele tem que ser Senhor da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios e na igreja. Quem que manda na igreja? É Jesus, não é pastor não, irmão. Pastor na igreja, ele é o orientador, aquele que Deus colocou para apacentar, para cuidar, para instruir, para ajudar o povo a caminhar e orientá-los para chegar no céu. Deus instituiu líderes, pastores, para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Por isso que a igreja é edificada através da palavra, da exortação, da disciplina. Tudo isso faz parte da edificação da igreja. E Deus colocou líderes para isso. Mas quem reina na igreja é Jesus. Ele tem que ser Senhor da igreja, porque a igreja é dele. A igreja pertence a ele. Foi ele que comprou a igreja com seu próprio sangue. A igreja vem o termo eclésia, tirados para fora. Nós somos chamados do mundo para servir a Deus e somos enviados ao mundo para ganhar almas para o Senhor. Deus nos chama como igreja. Próximo slide. O reino, característica do reino. Primeiro, ele é espiritual, mas se manifesta no mundo físico. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha, o reino de Jesus, ele não é um reino visível aos olhos humanos, mas o governo de Deus na nossa vida, ele governa os nossos sentimentos, nossa natureza pecaminosa, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós nos submetemos ao governo de Deus através de Cristo e pela sua palavra. Nós temos a palavra de Deus, não é um reino, é um reino espiritual, mas ele se manifesta na minha vida, na tua vida, nos teus projetos, teus propósitos, nos arrancou do pecado, nos tirou das drogas, nos tirou do vício e mudou a nossa vida. É o reino de Deus no mundo espiritual, é o reino espiritual trabalhando na área física da humanidade. B. É eterno, é um governo por Deus, segundo os princípios de amor, paz e justiça. O reino de Deus é um reino transitório, como é o governo humano, temporário, um período de tempo, 4 anos, 8 anos, alguns anos, não. O reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino eterno. Ele nunca terá fim. Então, outra coisa, e esse governo de Deus, ele tem base, ele tem alicerce. E ele é alicerçado em quê, irmãos? Alguns princípios. Qual a base do governo de Jesus? Através do seu amor. O amor de Deus, que nos alcançou pelo seu grande amor, nos amou, diz a Bíblia, nos amou, sendo nós ainda
pecadores, sendo nós ainda inimigos, fora da presença dele. Ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, amém? Quantos creem que Deus se amou primeiro? Diga amém. Então esse amor nos alcançou, o reino dele é baseado nesse amor. Por isso João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a demonstração do reino pelo seu grande amor, o amor sacrificial, chamado amor sacrificial, o amor de Cristo, é chamado amor. Por isso o amor de Deus ele difere do amor humano, o amor das pessoas, porque o amor entre as pessoas, existe o amor eros, o amor filantrópico, o amor, vários tipos de amor. Mas o amor de Deus é chamado amor ágape, e esse amor só existe em Deus, porque o amor sacrificial, o amor que está além das fronteiras humanas, não está dentro da capacidade humana. Por isso o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos faz participantes desse amor. Porque o amor de Deus, que é um atributo moral de Deus, ele é compartilhado comigo e com você. Quanto sente esse amor na sua vida? Diga amém. Então esse amor, ele está em nós e nós podemos amar o nosso semelhante. Podemos amar as pessoas, mesmo aquele que nos odeia. Por que temos sentimento de amor por alguém que não gosta de você? Porque o amor de Deus está na tua vida. Porque senão você odiava, rejeitava e jamais queria contato com ela. Mas quando o amor de Deus, que ele é incondicional, como diz lá em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, que o amor que não é interesseiro, mas o amor que nos alcança, que é o grande amor de Deus, ele alcança o ser humano numa totalidade. O reino de Deus também, ele é um governo de paz. O governo de Jesus é um governo de paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela está na igreja, ela está no meio do seu povo, está no meio do seu povo, e ele está pronto a nos ajudar alcançar este grande amor, porque o reino de Deus é um reino de paz. É um reino também de justiça, porque a justiça de Deus, ela é manifestada através do seu poder, que é a justiça que não é baseada na justiça humana. A justiça de Deus é baseada na sua misericórdia e no seu amor. A justiça é acompanhada disso. Outra coisa, presente. O reino de Deus, ele é presente na nossa vida. Eu queria que alguém pudesse ler em Lucas 17, 21. Ele dirá: ele aqui ou ele porque este reino de Deus está entre nós. Tem outra tradução, além de estar entre nós, ele está em nós. Então o reino de Deus, ele é presente, não um reino distante, como tal, tão distante, não. Ele está presente, você faz parte dele, você está integrado a ele, você está fazendo parte desse reino. E outra coisa, o reino de Deus também é futuro, ele se cumprirá totalmente quando Jesus voltar. Hoje nós já desfrutamos do seu reino, o reino de Deus manifestado entre nós. Sentimos a sua presença, sentimos o seu poder, sentimos o seu perdão, sentimos a sua graça sobre nós, a graça salvadora. Esta é a bênção da presença do reino aqui conosco. Só que um dia ele nos vai tirar daqui, levar para o eterno reino que ele tem preparado para a sua igreja. Então ele não apenas momentâneo, ele também no futuro. Quando vai acontecer? No arrebatamento da igreja, amém? No arrebatamento da igreja, ele vai se cumprir na sua totalidade, porque hoje ele está presente conosco na pessoa de quem, irmão? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja, mas naquele dia, diz que nós veremos como ele estaremos juntos, face a face com ele. Ele será o Rei da glória.
A igreja estará com ele presente, não apenas no sentido espiritual, sentir a sua presença. Nós o veremos, nós estaremos com ele, amém, irmãos? Vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo, vamos adorá-lo, porque ele estará conosco para sempre. É composto por pessoas sob o domínio de Deus e do Espírito Santo. O reino de Deus, ele é algo individual, separado, isolado, não. Ele faz parte tanto de Deus, do domínio de Deus, do Espírito Santo, no composto através das pessoas. Hoje você, eu, nós poderemos testemunhar do governo do reino de Deus na nossa vida, através de quê? Do seu testemunho, da sua vida, da sua integridade, daquilo que você faz para Deus. Quando você faz para Deus, que Deus é glorificado naquilo que você faz, o reino de Deus é visto, o reino de Deus chega para você. Ele é visto, ele é composto para todas as pessoas. Amém, irmãos? Temos aqui a importância do reino de Deus. Quantos faz parte desse reino? Diga amém. Esse reino está entre nós. Esse reino está em nós. Cristo tem que reinar na nossa vida. Irmão, tem muitas pessoas que Jesus não é rei da sua vida, não. A vontade dele é que prevalece, o que eu quero, o que eu penso. Deus manda fazer uma coisa, ele faz outra. Isso é falta de governo, não está debaixo da autoridade do Senhor. Mas quando estamos debaixo do governo de Deus, estamos dispostos a fazer a sua vontade. Amém? Nós temos outra coisa também, que o reino de Deus, o Evangelho, próximo slide, o Evangelho. O Evangelho, que é as boas novas, as boas notícias da salvação e transformação, envolve o anúncio de três coisas. O Rei morreu na cruz por nós, por amor. O Rei ressuscitou e o Rei vai fazer o quê? Voltará. Quantos estão esperando ele? Diga amém. Então, o Evangelho, que é as boas novas de salvação, ele apresenta o reino. O que a igreja faz quando evangeliza? Ela apresenta o Evangelho, o reino de Deus. Ela leva a mensagem do reino. A mensagem do rei. Que mensagem é esta? Cristo veio, Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Qual é a mensagem? A mensagem da cruz, que é a mensagem do Evangelho que hoje a igreja tem que pregar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus morreu, ressuscitou, mas Jesus vai voltar. Amém? Esta é a mensagem que não pode ser negada por ninguém, nenhum de nós podemos deixar de anunciá-la, do que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Próximo slide. O que é realmente o Evangelho de Cristo? É como diz a Bíblia, Romanos 1,16. Que alguém pode ler esse versículo? Romanos 1,16. Apesar que ele está ali, mas eu queria que você lesse na sua Bíblia. Alguém pode ler? Amém, irmãos? Paulo, ele traz esta palavra mostrando, refutando o que acontecia aos romanos. A igreja de Roma, ela passou por momentos de crise, momento difícil, porque muitos crentes em Roma morreram, foram levados para as arenas, foram levados para serem mortos por causa do Evangelho. E muitas pessoas se envergonhavam e tinham até medo de dizer que era cristão, mas os verdadeiros cristãos, eles não se envergonham, e Paulo dá este exemplo mostrando para a igreja de Roma. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que é o Evangelho? Poder de Deus.
e salvação para que todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é o poder de Deus, a manifestação desse poder. O que é o poder de Deus, irmãos, para salvar? É um poder que não é um poder humano, é um poder de libertar o homem do domínio do pecado, do domínio das trevas, do domínio do demônio, do diabo. Irmãos, arrancar uma pessoa da bruxaria, da feitiçaria, um traficante das drogas, tirar uma pessoa do monturo e levá-lo à presença de Deus, fazer dele um novo homem. Não existe na terra nenhum meio que possa fazer isso com o ser humano. A psicologia, as pessoas têm tratado pessoas em clínicas, em muitos lugares. Eu conheço um que já gastou milhares de reais lutando pelo seu filho para libertar das drogas. Ele fica lá 3 meses, 2 meses, quando sai lá, volta tudo de novo. Mas por que, irmãos? Porque só Jesus tem poder para libertar, amém? Por isso o Evangelho é poder de Deus. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Só o Evangelho tem poder para arrancar, tirar Marcelo de onde ele estava e hoje está na casa de Deus. Só o Evangelho, né, Marcelo? Só Jesus pode fazer isso na sua vida, como na minha vida, nas nossas vidas. E todos que estão aqui têm uma experiência com Deus da salvação. Quantos aqui têm experiência com Deus? Diga amém. Todos nós temos a nossa experiência com Deus. Então o Evangelho, ele é poder de Deus. Não é algo apenas uma filosofia de vida. E outra coisa, não é moralismo. O Evangelho algo achei interessante isso aqui. O que é moralismo? Não é moralismo. O que é moralismo? É a preocupação exagerada, rigidez excessiva em relações a regras de conduta moral. Tem pessoas que elas são excessivamente no aspecto moralistas, tá? Que aquela preocupação exagerada, ele é excessivo, tá? Em relações a cumprir regras de conduta moral. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o contrário. Jesus disse que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus liberta o homem, dá liberdade ao homem, e ele, o Espírito de Deus, é que coloca a conduta cristã no homem. Não é o homem que coloca, é a palavra que faz de você olhar para você mesmo e dizer assim: eu não posso ver dessa forma, eu não posso fazer isso. Quem vai fazer isso, irmãos, é o Espírito Santo. É igual a salvação. Quem é que pode garantir que você está salvo? Quem pode nos garantir que você tem certeza da tua salvação? É o Espírito Santo, está escrito. Tá? Romanos capítulo 8, diz que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito, dizendo que você está salvo. Então, quem testifica é o Espírito Santo. E outra coisa, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, qual é a primeira característica de quem é nascido de Deus, é filho de Deus? Tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando o Espírito de Deus habita em nós, ele faz a obra. Então, o aspecto moralista, ele não resolve o problema da transformação de uma salvação. Também não é filosofia. O que é que a filosofia diz? É um estudo crítico, racional, sobre grandes temas da vida, como exemplo, a existência, conhecimento, a verdade, valores morais e a razão. A filosofia ela se preocupa com isso, mas a filosofia ela não resolve o problema do homem, da transformação da vida do homem diante de Deus. Ela fica no superficial, na parte apenas superficiais. Mas o Evangelho não. Também o Evangelho não é coaxigue. O que é coaxigue? Nós estamos vendo aqui, é o processo de desenvolvimento pessoal, profissional, que usa métodos, perguntas, estratégia para ajudar uma pessoa a sair de um estado atual e alcançar um objetivo específico. Existem estes grupos que trabalham nessas áreas para que as pessoas
sejam alcançados. Muitos deles fazem isso, mas só que ele trabalha na área emocional, na área física, mas na área espiritual, a necessidade de salvação, de perdão, de comunhão com Deus, não resolve. Quem resolve? O Evangelho de Jesus Cristo, amém? O Evangelho liberta, o Evangelho transforma a natureza, o homem, em todas as suas áreas da sua vida. Outra coisa, agora a justiça de Deus. A justiça de Deus, já colocou? O Evangelho e a justiça de Deus. A justiça de Deus, justiça, que é reto, retidão, direito justo, correto, que no grego aqui, o tikainos, aquilo que estava de acordo com a lei ou normas sociais praticadas. A justiça significa ser justo, indica ou justificar, declarar justo ou reto. Eu queria que alguém pudesse ler esta referência, 2 Samuel 15, versículo 4. Irmãos, o que é justiça? A justiça é aquilo que é reto, aquilo que é real. Outra coisa, aquilo que é praticar justiça é ser justo. E aquilo que está de conformidade com a lei. O que hoje nós vemos, as nossas leis, sendo não aplicada como deveria ser, ela não é reta. As pessoas torcem a lei, burlam a lei, cobrem aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a lei estabelece, ou não respeitam a lei. Mas a justiça de Deus, não, ela é reta, ela é íntegra diante do Senhor, e outra coisa, ela é justa, deve ser justa, indicando ou justificar, declarar justo ou reto. Veja o que está escrito lá em 2 Samuel 15, 4, alguém pode ler? Veja aqui, parece até uma ironia, quando Absalão faz isso em relação ao seu pai, o próprio Davi. O que é que ele estava querendo fazer com aquilo? Tomar o reino de Davi. E o que é que ele se apresenta para o povo? Quem me dera ser juiz da terra, para fazer o quê? Justiça. Ele se colocando como um homem reto, um íntegro, e que realmente vivia, e na realidade ele era isso? Não. O que é que ele fez? Tentou matar seu próprio pai, expulsou ele até de casa, tá? Porque ele ia matar o seu pai. E o seu pai, para não confrontá-lo com o seu próprio filho, teve que fugir. Deus é que deu escape. Deus que deu escape. E qual foi o resultado? Qual foi o final dele? Morto. Morreu pendurado pelos cabelos. Tá? Então veja que ser justo, muitas pessoas querem, eu queria tanto a justiça, mas você pratica, você vive também. Você gosta das coisas justas, ou a justiça só serve para os outros, não serve para você? Está entendendo? Tem pessoas que exigem que as pessoas sejam justas com ele, mas ele não é justo com ninguém. Ele pratica a injustiça com os outros, mas quer que a justiça seja real para ele. Próximo slide. A justiça de Deus. A justiça é um atributo moral de Deus, que decorre da sua santidade e amor. Deus tem vários atributos pessoais. Os atributos pessoais de Deus, ninguém tem, só Deus tem. Onipresença, onisciência, tá? Ele é isso, só Ele tem. Tá? Agora, existem atributos morais, que um desses atributos morais de Deus, que é a justiça, ele envolve a sua santidade e o seu amor. Que existem os atributos de Deus não comunicáveis para os seres humanos e atributos comunicáveis.
E um dos atributos comunicáveis de Deus para o homem, para o ser humano, é a santidade, que faz parte da justiça de Deus. Porque quando o pecado ele entra no homem, a justiça de Deus entraria como punição, como algo que iria punir o pecado. Mas como a santidade de Deus, a justiça de Deus, ela envolve santidade, Deus proporciona que o ser humano viva também em santidade, para que possa ter relacionamento com Deus. E a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus 12:14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação, ela é um processo em que nos leva a ter uma vida de santidade diante do Senhor, que é a manifestação da justiça de Deus. Só que a justiça de Deus, como atributo moral, ele envolve santidade, que nós precisamos ter uma vida santa, é compartilhada conosco, amém, irmãos? E outra coisa, ele também, nesse atributo moral, ele também tem o amor, que faz parte da justiça. Então veja que o amor de Deus, ele está acompanhado com a justiça de Deus, porque o ser humano, irmãos, ele não tem compaixão nem misericórdia de ninguém, mas o nosso Deus, a sua justiça, a sua santidade, ele é acompanhado tanto de compaixão como de misericórdia, como de amor, que é realmente assim. Ele é um Deus justo, santo, mas um Deus amoroso, um Deus que nos ama, independente daquilo que nós somos. Tá? Deus não olha para o ser humano como nós olhamos para as pessoas, muitas vezes discriminando, rejeitando, fazendo acepção de pessoas, mas Deus não, Deus olha a todos iguais, porque Ele ama a todos. E quantos creem no seu grande amor, amém? Desfrutamos desse amor. Outra coisa, letra B, faz parte de um conjunto de valores de Deus, que esses valores que Deus tem em relação aos seus atributos de justiça, do atributo moral, faz amor, que nós já falamos, que é o amor de Deus, que é um amor incondicional por nós, chamado amor ágape de Deus, e também a graça. O que é graça? Favor imerecível, assim. A graça dele nos alcança, o amor dele nos alcança, porque se ele não nos amasse, a sua graça não chegasse para nós, esse favor imerecível, não estaríamos em condições de ser salvos. Mas nós, por isso que a palavra de todo aquele que nele crê, quando você ouve a palavra e crê, a graça te alcança, o amor de Deus chega no teu coração, através da palavra de Deus, e ele pode mudar, e envolve a sua misericórdia, que ele se coloca no meu e no teu lugar, e usa de misericórdia, que é um estado de miséria que nós estávamos. Então, ele usa de misericórdia, ele vai lá, como diz a palavra, no monturo, tira do monturo e coloca entre os príncipes. Quantos dão graças a Deus porque Jesus te transformou? Diga amém, irmãos? Então veja a misericórdia de Deus. Se olharmos, fizermos uma retrospecção do que éramos e do que vivemos e do que Deus tem feito, do que Ele é na nossa vida, nós devemos dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Ser grato a Deus diariamente, constantemente, todo o dia, porque a justiça de Deus como atributo moral de Deus, que envolve santidade e amor, também é um conjunto de valores como amor, graça, misericórdias, conformidade com os padrões morais de Deus. Deus faz tudo de acordo com seus padrões morais. Deus não permite que você viva uma vida fora dos padrões que Ele estabeleceu para a sua vida, que Ele colocou no homem, tá? Padrões morais Deus estabeleceu no homem. Desde que Ele criou o homem, Ele deu a eles as leis morais para o homem. O homem sabe
hoje o que é certo, o que é errado, quando ele fez as escolhas, e ele colocou os padrões morais daquilo que você pode e não pode fazer, está na tua natureza. Quando você comete algo que não é do agrado de Deus, você sabe, você entende que aquilo Deus não se agrada, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a memória daquilo que você deve fazer, não deve. Então, por quê? Porque o Espírito de Deus, ele opera, os padrões morais de Deus estão na tua vida. Então, é de conformidade à sua palavra. Por isso aqui também tem um sentido redentivo. O Senhor nos resgata. Quantos creem que Deus resgatou a nossa vida? Diga amém. Então, resgatar é comprar por preço. Qual era o valor? Existe até um hino que diz: qual o valor de uma alma? Qual o valor que eu e você tem diante de Deus? Você pode calcular? Diz que o dinheiro do mundo inteiro, as riquezas que o mundo inteiro tenha, não tem capacidade de comprar uma alma. Mas Jesus pagou o preço, amém? O aspecto redentivo, então a justiça de Deus, no aspecto redentivo, ele foi e comprou-nos. Nos redimiu, comprou por preço, ou da escravidão mediante pagamento de um preço. E qual foi o preço? Qual foi o preço, irmãos? O sangue de Jesus. A Bíblia diz que não foi com ouro, com prata, coisas preciosas, nem com sangue de bode, de cordeiro, que fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas fomos pelo precioso sangue de Jesus. Então, o precioso sangue de Cristo, ele tem um valor redentivo. E outra coisa, depois que você é comprado e pertence a Deus, Satanás não tem domínio sobre você, porque você é dele. Quantos creem que você pertence a Deus? Diga amém, irmãos. Ele luta comigo, com você, ele batalha da minha vida diariamente na sua vida, mas ele não tem domínio sobre você, porque você pertence a Deus. Aleluia. Eu já vi testemunho de pessoas envolvidas com bruxarias, que existem pessoas que fazem trabalhos utilizando ossos de defuntos, de pessoas mortas. Isso faz parte de rituais aí dos cultos pagãos. Tá? E já ouvi testemunho de irmãos de quando foram violar o túmulo de alguém para pegar o osso, os demônios disseram: não toca nesse aqui não, nesse aqui você não pode, porque esse aqui pertence a Deus, pertence àquele homem lá de cima. Então, o que é isso, irmãos? A unção de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida, nem depois de morto ele tem poder sobre você, nem aquilo que você é, porque a unção de Deus ainda está sobre a tua vida, ainda nos teus restos mortais, como esteve na vida de Eliseu, que depois de morto, sepultado, pegaram um soldado que estava morto, não tinha mais lugar para sepultar, e jogaram na cova de Eliseu. O que aconteceu quando bateu nos ossos? O defunto levantou. Porque a unção de Deus estava lá. Então, irmãos, você pertence a Deus, você é propriedade de Deus, amém? No aspecto antigo, ele compra com alto preço, e esse preço representa a salvação do ser humano pela graça mediante Jesus Cristo, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Então, o aspecto redentivo, a justiça de Deus, ela tem abrangido essa parte da nossa vida, e por isso estamos aqui, porque o Senhor pagou um alto preço, amém? Devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Próximo slide, vamos ler juntos aqui, todos juntos? A justiça de Deus e o sacrifício de Jesus. A justiça de Deus envolve sacrifícios propiciatórios de Jesus Cristo, para satisfazer a justiça de Deus Pai. A justiça de Deus exigia a punição do pecado
e eu gostaria que alguém pudesse ler para nós. Romanos capítulo 3, 21 a 26. Queria que alguém pudesse ler alternadamente. Veja o que é que a Bíblia diz sobre a justiça de Deus, relações ao pecado. O pecado precisava ser punido por causa daquilo que o homem cometeu. E a justiça de Deus veio para libertar o homem dessa escravidão. Mateus, eu acho que já pode, né, Mateus? Está chegando aí com todo vigor. Bora lá, Mateus. Lê para nós aí. Pode ler bem alto. Isso. Até o 26. Amém? Terminou? É capítulo 3, versículo 21 a 26. Isso. Amém? Veja, irmãos, a justiça de Deus, ela requeria do homem o quê? Punição para o pecado. 3:23 diz o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, destituídos direito à glória de Deus. Mas a justiça de Deus, que veio por Cristo, pela fé, nós somos justificados. Cristo toma os nossos pecados, leva sobre si a maldição do pecado sobre si, para nos dar o direito de, pela fé, sermos justificados. Romanos 5, onde, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a justiça de Deus aqui, essa justiça de Deus é proporcionada àquele que confia na sua palavra e na sua graça. A justiça, ela só alcança quem crê, quem deposita, quem dá crédito, quem deu crédito, como diz lá Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, quem creu, quem deu ouvido, quem deu acreditou na palavra. Então a justiça de Deus, ela só alcança quem crê. Quem não crê não recebe, não desfruta da bênção da salvação. Mas a salvação, a justificação do pecado, a redenção do pecado, Deus libertar do pecado para aqueles que ouviram e deram crédito. O Senhor pagou o preço, como diz lá aos Colossenses, havia uma cédula. Você sabe qual era a posição nossa? De escravo. O que é o escravo quando alguém era comprado no mercado escravo? O proprietário, o dono do escravo, ele tinha um documento dizendo que aquele escravo era dele e ele pagou o preço tal por ele. E quando é que aquele escravo podia ser liberto? Se um dia aquele escravo pudesse pagar o valor que ele comprou, aquele escravo. Como é que ele tinha? Eu pergunto, qual era o direito do escravo? Ser escravo.
que é que ele poderia fazer? Nada. Ele continuaria sendo escravo até morrer como escravo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá, no mercado de escravo, que estávamos nós, aleluia, e nos comprou com seu sangue, amém? E diz a palavra aos Colossenses que ele pegou a cédula, assim, aquele documento que nos dava, que nós tínhamos, o diabo tinha direito no pecado. Romanos, no capítulo 8, versículo 2, fala sobre a lei do pecado. A lei do pecado nos escravizava debaixo do pecado. Deus vai lá, Jesus vai lá e rasga, e crava na cruz. E quando ele morre por nós, ele nos liberta da lei do pecado. E hoje somos livres para servir a Deus. Então a justiça de Deus, pela fé naqueles que creram, daqueles que deram crédito à sua palavra, são alcançados e confiam na sua palavra e na sua graça. Por isso eles são alcançados. Próximo slide. A justificação, ela acontece pela fé. Abacuque 2:4. O que é que está escrito lá? Em Romanos, Abacuque 2:4 diz que o justo, pela sua fé, viverá. Então veja que a fé que nós recebemos, que nos salva, como é que é chamado esta fé? É a fé salvífica. Essa fé é dada uma vez aos santos. Está lá em Judas, uma fé que uma vez é dada aos santos. Acho que é o versículo 2 de Judas, tá? 2 a 3. A fé, uma vez dada aos santos. Então, quando você crê que essa fé, como diz Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você recebe a fé pela palavra, a fé que Jesus salva. É chamada fé salvífica, que é como diz Efésios 2:8, de graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é de Deus. Essa fé você recebe quando você crê em Jesus como Salvador. Essa fé é a garantia que ela vai funcionar, inclusive, como escudo para proteger você de ataques do diabo contra a tua vida, dizendo que você não está salvo. Mas quando você tem comunhão com Deus, a sua fé te salvou, a sua fé te perdoou, a sua fé te curou, aleluia, e a nossa fé nos faz vencer este mundo, e o justo pela sua fé viverá, que diz Romanos 1,17, está ali, vamos ler juntos todos? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de que, irmão? Fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé, é como degraus da fé. Você vai vivendo por fé. Deus vai acrescentando, vai fortalecendo a tua fé. Você sabe que uma das coisas que o diabo, nosso adversário, tenta roubar do cristão é a fé. Primeira coisa que você recebe para ser salvo é a fé salvífica. E uma das coisas que ele tenta roubar das pessoas é a fé. E Paulo fala sobre alguns que naufragaram na fé. A fé você pode perdê-la. O diabo pode roubar. E a Bíblia guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que Deus te deu. A tua fé é a ferramenta que Deus te deu para você vencer o mundo. Você vencer o pecado. Vencer pela fé. Vencer este mundo e um dia estar de pé na presença de Deus. Amém? Aleluia. Então, pela fé, nós alcançaremos a vitória. Aleluia. A justiça de Deus tem dois sentidos nesse aspecto da justiça de Deus que você recebe. Primeiro, a justiça de Deus para mim. Deus, ela aplica em você, é a graça e traz a salvação. Algo que você recebe em você, para você. É algo que você toma posse dela. Aleluia. É individual. Salvação não é coletiva, não é hereditária.
Filho não salva pai, pai não salva filho, irmão não salva irmão, ou você está salvo ou não está salvo. É algo que você recebe por fé, é algo que Deus te dá pelo poder da palavra. A justiça de Deus, pela fé que você recebe, ela é algo que você faz, que traz a sua salvação. Você recebe e você é justificado pela fé. Essa é a justiça de Deus para mim. Ela é aplicada na sua vida para você. Segundo, a justiça de Deus em mim é praticada, serve para me guiar, isto porque sou salvo e caminho com a marca de Cristo. Primeiro, ele é para mim, é aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem para nós. Agora, Ele não só tem para mim, mas eu preciso ter na minha vida esta bênção. Amém? Não ter alguém dizer assim, olha, esta Bíblia aqui é sua. Eu te dou, chegar para o irmão, essa Bíblia agora aqui é sua. E você vai dizer, tudo bem, agora a partir do momento ela é minha. Mas quando é que você vai dizer que ela realmente está na sua mão? Quando você tomar posse dela. Muitos já tomaram posse da sua salvação, diga amém, irmãos? Então você precisa não apenas, a salvação é para mim, Jesus veio buscar e salvar a todos que se haviam perdido, mas quando é que ela vai ser parte da minha vida? Quando eu tomar posse dela. Então ela é para em quê? Serve para me guiar, porque eu sou salvo e caminho com a marca de Cristo. Assim, nós somos marcados, somos selados com o selo do Espírito de Deus habitando na nossa vida, nos dando as características das marcas de Cristo em nós. E a salvação de Deus, ela é manifesta através das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós fazemos diante do Senhor. Vamos rapidamente, todos juntos, a parte conclusiva aqui, todos juntos. Vamos ler juntos, todos? Somos chamados para entrar no reino de Deus e nele permanecer. Quantos aqui permanecem no reino de Deus? Diga amém, irmãos? Tem pessoas que já fizeram parte do reino e hoje estão nele? Não. Foram chamados, estavam a fazer parte do reino, Cristo governava sobre eles, estava debaixo do governo de Cristo, mas um dia eles fizeram o quê? Abandonaram o reino de Jesus. Abandonaram a Cristo. Nós não podemos largar a nossa cruz, não podemos cortar a nossa cruz, não podemos olhar para trás, não podemos abandonar a nossa fé. Andando, a Bíblia diz, aquele que leva a palavra o quê, irmão? Andando e chorando. Existe um momento da tua vida que você vai andar e você vai chorar. Mas a Bíblia diz que qual o resultado disso? Voltará trazendo consigo os seus molhos. O resultado do teu andar, caminhar, muitas vezes em lágrimas, em vezes em luta, em prova, porque a vida do cristão não é mar de rosa, é lutar contra a carne, contra o inimigo, contra o mundo, contra a sua natureza, porque temos alguns aniversários na nossa vida. E o primeiro aniversário que você tem, ele não mora muito longe de você, ele mora dentro de você. Que é a sua natureza, você lutar contra ela, a carne. Esse adversário você não pode desfazer dele, porque está na sua natureza, mas o Espírito Santo habita em você, amém, irmãos? Que pode mortificar a tua carne, pode controlar através do poder do Espírito Santo e te fazer de você ter uma vida íntegra diante da presença do Senhor, permanecer debaixo da obediência da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando no temor da palavra do Senhor. Então, quando nós temos esta experiência com o Senhor, nós vencemos, superamos e passamos os momentos difíceis da nossa vida. Veja aqui também, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, enquanto o projeto de salvação ele só foi concluído
quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então ele foi satisfeito, o projeto e o plano de Deus. E hoje temos, vamos ler o último tópico que diz aqui o quê? É tempo de ter o quê, irmão? Fome de justiça, arrepender-se e faça o que mais? Peça perdão a Deus. Quantas pessoas estão vivendo hoje errado, fazendo coisas que não agradam a Deus, não reconhecem seus erros, não tem fome e sede de justiça. E há bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. E arrepender-se, muitas vezes a falta de arrependimento, a falta de reconhecer os nossos erros, é algo que traz muitos transtornos para cada um de nós. Irmãos, a melhor coisa quando nós fizermos alguma coisa errada é reconhecer que você errou. Isso até com você, é com o seu semelhante. Você diz, errei, me perdoe, eu falhei. Isso é muito louvável, meu amado. Não é desmérito, não. Tá? Isso mostra caráter, mostra que você reconhece e que precisa de ser ajudado, de ajudar. Tá? E muitas vezes a gente precisa pedir perdão. Perdão ao irmão, perdão inclusive para Deus. Tá? Arrepender-se, derramar seu coração diante do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 13, põe o teu rosto no pó. Talvez assim haja esperança. Sabia que tem momentos que a gente precisa derramar, botar o rosto no pó, chorar aos pés do Senhor, para que Deus venha nos alcançar e sermos alcançados com a bênção de Deus. Eu deixo esta palavra sobre buscar primeiro o reino de Deus, o que mais? A sua justiça, e o que é que diz a palavra? As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar cada dia mais, irmãos, algo na nossa vida. Tudo aquilo que eu preciso, tudo que eu necessito, depende da minha prioridade que eu tenho com as coisas de Deus. Muitas vezes priorizamos tanta coisa, mas não priorizamos as coisas de Deus. Tá? E eu estava falando outro dia aqui até para os músicos. Deus nos chamou, tá? O nosso compromisso é com Deus. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós viemos para a igreja só para assistir um culto, ou participar de um culto. Nós viemos aqui para quê, irmãos? Para cultuar. Amém? Você não é ouvinte, você é praticante do culto. Quem faz o culto somos nós. E a Bíblia diz que é o culto de que maneira? Racional. O culto da razão. Que Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos. Que cada dia possamos desejar, entender, compreender que a justiça de Deus, ela pode ser aplicada na nossa vida, porque o Senhor Jesus pagou o preço por nós. Amém? Vamos estar de pé? Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor. E logo em seguida estaremos contribuindo para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos nossos amados, aqueles que não puderam participar, que eu espero em Deus que no próximo quinta-feira esteja aqui conosco para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Quantos carecem as orações, também careço. Pai, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja, que eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o teu povo e os seus servos. Toma diante da tua presença, da tua face, Senhor, derrama do teu Espírito, da tua graça, da tua unção. Senhor, que cada um de nós possamos valorizar aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, e que possamos cada dia te honrar, Senhor, porque o preço já foi pago, e possamos fazer parte do teu reino, Senhor, e honrarmos ao Senhor, e que o Senhor seja reine na nossa vida, nos nossos trabalhos, nossas atitudes, nas nossas ações, Senhor. O Senhor venha ser parte da nossa vida, e que cada dia possamos estar debaixo da obediência da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém.